para todas, todos e todes, né? Sou Joana Tereza Vaz de Moura, sou professora do Departamento agora, Instituto de Políticas Públicas, do curso de Gestão de Políticas Públicas e da pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais. Sou, junto com Simone Rosendo, que está aqui com a gente, que é do Departamento de Ciências Sociais, somos coordenadoras do Laboratório de Estudos Rurais. Estamos aqui também com o professor Leandro Cavalcante, que é da Geografia, professor da Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte também. E juntos fazemos parte, né, do Lab Rural, e estamos organizando esse ciclo de estudos. A gente fez um primeiro ciclo o ano passado, e esse ano nós estamos fazendo um novo ciclo, debatendo algumas questões sobre conflitos ambientais, ecologia política e movimentos sociais, políticas públicas. Então, a gente tem a honra de estar aqui com a gente hoje a professora Edna Castro, que é professora da Universidade Federal do Pará. Eu vou pedir que ela também se apresente, obviamente, né, porque a gente só pega aquelas informações básicas ali do Lattes, muito rápido, né, uma coisa muito fechadinha, mas eu queria que se você pudesse, Edna, se apresentar para nós, acho que é mais importante, né, mas ela é graduada pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutora pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França, né, e é professora, né, como eu falei, da UFPA, e trabalha com essa temática da Amazônia. Então, Edna, fique à vontade, você tem aí entre 40 e 50 minutos para fazer sua fala, e aí a gente abre para um debate, o pessoal pode ir colocando, né, as perguntas e as questões no chat, ou, se não, após a fala da Edna, também pode levantar a mãozinha, e a gente vai organizando aí o tempo para as falas e para as questões, para a gente fazer uma conversa gostosa aqui hoje, na manhã dessa sexta-feira. Obrigada, Edna, de novo, por ter aceitado esse convite. Está com você, então, a palavra. Agradeço muito. Tá certo. Eu que agradeço o convite para participar desse programa de vocês, que eu achei bastante interessante, do segundo ciclo de estudos conflitos sociais e ambientais, as perspectivas da ecologia política. Gostaria de me confraternizar com a minha amiga de tanto tempo, a Simone, a professora Simone, e também agradecer a Joana, coordenadora desse ciclo, a Joana Moura e o Leandro Cavalcante, e dizer da minha alegria de estar presente aqui com vocês e compartilhar algumas ideias que nós viemos desenvolvendo ao longo desses anos de trajetória acadêmica e também as análises que nós fazemos. Eu sou, como a Joana já falou, sou professora da Universidade Federal do Pará, Edna Castro, e sou professora emérita e também fui presidente, com muita honra, da ANPUR, não é? Que é uma das áreas de interesse do programa, e sou atualmente vice-presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia. Bom, tenho sobre o tema que eu vou falar, que fui convidada para falar, inclusive tem um livro que se chama Territórios em Transformação na Amazônia, e é esse tema que a Joana propõe que eu fale e que eu vou desenvolver. Eu gostaria de dividir a minha fala em dois momentos. O primeiro, que eu chamei de perspectiva teórica nos estudos, dos meus estudos, não é? Perspectiva crítica latino-americana, ou como nós nos vemos no universo do conhecimento ocidental. E, na segunda parte, o tema proposto, né, Territórios em Transformação na Amazônia, Conflitos e Saberes. Eu vou entrar mais numa discussão no resultado das minhas pesquisas sobre a Amazônia, que é um tema, um dos temas de maior interesse nacional, sobretudo neste momento que se passa por uma crise e uma tragédia, não é? Com relação aos povos que vivem nessa região e com relação à natureza, à floresta. E também é um tema de alta relevância no debate internacional. Então, nesse momento em particular. Então, para começar, eu gostaria de dizer o seguinte, que a perspectiva
teórica pela qual eu tenho analisado ao longo do tempo a realidade social, feito pesquisas, que tem me orientado minhas metodologias, é na direção de tentar entender, não, tentar entender de uma forma crítica a realidade, né, a realidade social. Eu acho que esse é um ponto assim inicial, mas, ao mesmo tempo, uma análises que me permitam, ou que me levem também a um engajamento político, um engajamento social. Quer dizer, a ciência que eu faço é uma ciência com dimensão do que o Florestan Fernandes falava e ensinava com relação à resposta que a ciência dá de imediato, não para as elites, não para o Estado, mas que dá à sociedade, esse compromisso social. Então, cada vez mais eu me convenço que a ciência, ou ela é política, ou ela não é a ciência que nós precisamos. Então, esse também é um outro ponto de partida. Um terceiro que eu levantaria é essa dimensão, esse olhar interdisciplinar. Não é? Eu trabalhei ao longo da minha carreira, eu trabalhei no NAIA, que é Núcleo de Estudos Amazônicos, que é a pós-graduação mais antiga da Amazônia, que começou em 73, não é? 1973, com curso de especialização, depois teve mestrado, evoluiu para mestrado e doutorado. E somos agora, temos um conceito SES na CAPES, não é? Então, esse instituto é um instituto de formação de olhar interdisciplinar. Quer dizer, desde o início, o desafio era trabalhar para além das fronteiras disciplinares. Não é? O que significa colocar em diálogo a sociologia com a antropologia, com a ciência política, com a geografia, com o direito, etc., ampliando nas humanidades, mas também, sobretudo, pela convocação que nós tivemos para discutir a questão ambiental, nós também tivemos que ampliar essa perspectiva interdisciplinar para conversar com os biólogos, para conversar com os botânicos, não é? Para tentar entender regulação de água, tentar entender o efeito da floresta sobre climas. Então, a questão ambiental ela nos abre e nos força ainda mais a essa perspectiva interdisciplinar, não é? Ou transdisciplinar, como se queira chamar, mas, no fundo, é você atravessar as fronteiras, você ter coragem de... aliás, ter coragem não. Aliás, a coragem que se deve ter é a coragem de sair da caixinha, não é? A coragem de sair daquele seu lugar de conforto, ou da sua sociologia, ou da sua geografia, ou de outra disciplina, e partir para uma perspectiva que te permita perceber a complexidade que é a vida social e a relação sociedade-natureza. Então, esses são pontos iniciais, né? E nessa perspectiva, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo, fui retomando debates antigos, por exemplo, sobre desenvolvimento, porque este instituto é um instituto que, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, ele desde o início, né, ele é um centro em que se discute desenvolvimento. Quer dizer, o tema desenvolvimento ele é importante porque no caso da Amazônia, né, nos governos militares, a partir de 70, por exemplo, o território começou a ser altamente transformado. E os discursos as narrativas eram sobre o desenvolvimento, desenvolver a Amazônia, o progresso da Amazônia, etc. Então, o nosso instituto é um instituto que coloca em questão o desenvolvimento, né? Analisa o desenvolvimento, depois desenvolvimento sustentável, etc. O que é esse campo um pouco teórico, teórico, sim, porque tem um certo estatuto teórico, debate sobre desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, é um campo marcado pela política, é marcado por narrativas que são, digamos assim, positivistas, né? No sentido do progresso, do desenvolvimento, de conseguir o desenvolvimento a qualquer preço, do crescimento econômico. Então, esses temas, eles exigem uma interdisciplinaridade com perspectiva teórica, metodológica, e, ao mesmo tempo, eles te abrem para outras interrogações. Então, é nessa esteira
formei, não é, o meu olhar, isso que eu queria um pouco dizer, que os meus trabalhos hoje, eles mantêm essa perspectiva crítica, mas eles incorporam, por exemplo, o debate sobre colonialidade e modernidade, uma tradição que é cara às ciências sociais, porque desde a década de 40, 50 do século passado já se debatia essa questão da dependência, com o conceito de dependência, mas, no fundo, era o entendimento dessa colonialidade, né, dessa submissão à ciência ocidental, uma submissão ao pensamento político ocidental, à economia ocidental, enfim. Então, eu junto, na minha perspectiva, um olhar crítico sobre a marginalidade, sobre a modernidade, a colonialidade, então, nos estudos pós-coloniais e estudos subalternos, né? Quer dizer, esse campo um pouco. E aí eu tenho um livro chamado, eu separei aqui para mostrar, um livro chamado Decolonialidade e Sociologia na América Latina, que eu organizei com um colega de Manaus, Renan Freitas Pinto, e que vai nessa direção dos estudos pós-coloniais, não é? Bom, uma outra perspectiva também que eu incorporo é a perspectiva, claro, da ecologia política, não é? Quer dizer, que é um tema importante aqui no seminário, no ciclo de debates, e que me dá toda uma dimensão marxista, né, do entendimento do que é a natureza, da relação sociedade e natureza. Eu acho que de todo o debate sobre o meio ambiental, de todas as linhas de interpretação, as correntes, digamos assim, de pensamento sobre o meio ambiente que nós temos hoje, é a ecologia política a mais avançada. Por quê? Porque ela entra no debate sobre o modelo de desenvolvimento, não é? Ela faz a crítica ao capitalismo, ela faz a crítica, ela não... outras correntes têm um poder de crítica, a meu ver, né, mas menos complexo do que a ecologia política. Também eu queria dizer que nessa perspectiva entram os estudos feministas, das teorias feministas, em função das rupturas produzidas, não é? Sobretudo a crítica teórica que o pensamento feminista faz ao capitalismo, faz ao desenvolvimento, faz aos conceitos produzidos dentro de uma perspectiva patrimonial, patriarcal. Então, é impossível não tratar dessa dimensão. Então, é, sobretudo, um feminismo decolonial, não é? Como também o movimento negro, o pensamento negro decolonial. Eu acho que feminista negro decolonial são perspectivas que elas convergem, né? E elas permitem que se tenha, de uma maneira, pelo menos eu tento fazer isso, elas compõem o olhar que eu tenho hoje sobre a realidade. Então, é claro que cada uma delas bebe em fontes teóricas que são fundamentais. E nessa perspectiva, gostaria de dizer que uma base do pensamento crítico é a escola crítica de Frankfurt, não é? Digamos assim, muitos autores eles criaram perspectivas importantes para fazer uma crítica à sociedade. Então, claro que o diálogo é com eles, se faz um diálogo com Adorno, com Habermas, com Bourdieu, com Foucault, não é? Com autores Guattari, Deleuze, e uma série de autores que ajudaram, Simone de Beauvoir, não é? Que ajudaram a construir uma crítica, né? Uma crítica à sociedade contundente e que faz com que hoje a gente possa entender tantos processos camuflados, como processos, digamos assim, subterrâneos, né? que hoje no Brasil está tão difícil da gente entender o Brasil, então, mesmo com essas ferramentas já é difícil,
mas, de qualquer maneira, a gente consegue desvendar uma série de processos, né? Então, é isso que eu queria falar inicialmente, quer dizer, de onde eu construo o meu olhar. Bom, ainda no primeiro item, eu vou controlar um pouco o tempo, né? Eu queria dizer que as formulações mais radicais do ponto de vista da crítica teórica têm partido de intelectuais que pensam o desenvolvimento na contramão do pensamento dominante, ao refletir sobre a diversidade social, a ética, saberes que estão presentes nos países, antes a gente diria subdesenvolvido, mas estão presentes nos países do Sul, não é? Quer dizer, pensando um pouco numa reflexão sobre a África, sobre a América Latina, sobre os países da Ásia do Sul, não é? Que têm sido colocados sempre em situações subalternas. Então, uma reflexão, essas reflexões elas são inspiradas na experiência social e, por isso, nas mobilizações de diferentes segmentos da sociedade, mobilizações políticas de sujeitos que se autodefinem como grupos de trabalhadores, camponeses, grupos étnicos, como populações tradicionais, na medida em que avançam as formas de homogeneização do mundo e aumentam as tensões e conflitos, como mostram muitas lutas de identidade no correr do mundo, né, em vários lugares, lutas por identidades e afirmação dos lugares, dos territórios, dos saberes também, né? Dos saberes relacionados a esse território. Então, observa-se nesse debate, de um lado, entre lideranças e movimentos de organizações sociais focadas na relação território e cultura. O território, eu gostei muito que vocês colocaram a questão do território, né? O território é muito importante. As lutas que hoje ocorrem na Amazônia são lutas territoriais, são lutas de disputa pelo território. Embora se pudesse pensar que a economia moderna, que a economia atual, ela cada vez se distancia mais dos territórios. Eu acho que não. As disputas elas estão sendo feitas em dados territórios. Aí a Amazônia aparece nesse contexto, né? A Amazônia, o Cerrado, o semiárido, aparece nesse contexto como lugares de disputa. Também temos que levar em consideração a questão do mercado mundial, da globalização, não é? Que corresponde a uma expansão da economia de mercado. Quer dizer, qual é a situação que nós vivemos hoje numa economia mundial, né? Que é marcada por processos de violência e expropriação, causando deslocamentos compulsórios de populações de trabalhadores das suas terras de trabalho, como ocorre na Amazônia brasileira, na Amazônia colombiana e peruana, com a implantação de grandes projetos de infraestrutura, rodovias, hidrelétricas, gasoduto, ferrovias, não é? E que serve a análise do caso, por exemplo, colombiano, como se refere o Escobar no trabalho que ele faz sobre as mobilizações políticas no Pacífico colombiano, sobre a expansão de interesses do mercado em direção às terras ocupadas por populações tradicionais. Também é muito importante na formação desse olhar crítico se retomar outros estudos que estão fora do eixo ocidental, né? Quer dizer, eu digo assim, nós das ciências sociais somos muito tributários da produção de conhecimento europeu e da produção de conhecimento nos Estados Unidos. Tá? São os dois, digamos assim, lugares onde a maior parte dos brasileiros vão estudar, vão se formar. Inclusive, eu fui para a França fazer mestrado e doutorado, e assim muitos outros. Então, a importância de se fazer um trabalho de política de ciência e tecnologia para se olhar na direção de outras produções de conhecimento, não é? Bom, eu não me arvoraria a conhecer a sociologia, por exemplo, na China. Eu vou morrer e não vou conseguir aprender nada ainda. Ou me direcionar ao Japão, ou, sei lá, mundo árabe, ou mesmo a África, não é?
São mundos que nós não conhecemos. O importante é saber que nós, desculpe, nós não conhecemos a ciência produzida nesses países. Isso já é um reconhecimento importante. E que somos tributários do pensamento europeu e americano. Então, é importante, portanto, nesse debate, desculpe, pós-colonial, considerar a importância de outros atores da América Latina. Né? E aí eu cito Gino Germani, Mauro Marinho, Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Edgardo Lander, da Venezuela, e uma série de outros colombianos, argentinos, que estão no mesmo esforço nosso de entender a realidade a partir de um pensamento menos dependente da cultura europeia, embora reconhecendo que esse diálogo com os autores que formaram o nosso pensamento e que são críticos também, não é? Ele é importante. Então, eu gosto bem de frisar que não é porque nós estamos trabalhando autores que ficaram que ficaram um pouco à margem da nossa formação, ou que nós não formamos novas gerações absorvendo o seu pensamento, como é o caso, por exemplo, do Casanova no México, como é o caso do Fausto Borda na Colômbia, né, e muitos outros, não é porque a gente vai absorver que a gente vai abandonar uma base teórica fundamental, que é o pensamento crítico, que vem de várias escolas, inclusive da escola de Frankfurt, na Europa. Né? Então, na perspectiva da ecologia política, que é de tradição marxista, né, no campo das ciências sociais, existem várias correntes que projetam, que ajudam a fazer essa revisão epistemológica, né, dentro da própria ecologia política. E esse debate intelectual é um debate sobre desenvolvimento, sobre as características do capitalismo e como que o capitalismo ele repercute em práticas sociais, em políticas públicas, não é? Que mantém o mesmo sistema reprodutivo, a reprodução do mesmo sistema. Então, embora nós possamos falar que é importante diminuir a desigualdade social, ou nós falemos que a periferia precisa de reforma urbana, precisa de políticas urbanas, de serviços de qualidade localizados nos bairros, etc., para diminuir a desigualdade social, a oportunidade, o direito aos bens públicos, o direito aos serviços públicos urbanos, mesmo que se fale, que se pesquise, que se demonstre, que se revele, há um movimento, né? Há um movimento na estrutura da sociedade que acaba reproduzindo as mesmas situações ao longo de décadas. Não é? Então, temos que entender como é que se constrói esse pensamento, por que essa perspectiva ela acaba dominando e contrariando tanto esforço que nós temos, por exemplo, eu estou falando na área urbana porque eu vejo que tem pessoas interessadas no urbano aqui no grupo, mas no caso do urbano, no caso do rural também, não é? Que é um dos focos também do laboratório, e essa reprodução, o conhecimento ele deve ir numa direção de ampliar essa interpretação, não é? Eu acho que o pensamento marxista ele nos ajuda, porque nós temos muitos debates, muita crítica interna, né, a próprias tradições teóricas do marxismo, né? E a ecologia política ela ultrapassa uma série de análises, né? Ela vai além de uma série de análises críticas sobre o próprio marxismo, quando ela incorpora a questão ambiental como tema fundamental. Né? Segundo o Leff,
ele fala sobre a luta pela desnaturalização da natureza, das condições naturais de existência, dos desastres naturais, e também em uma ecologização das relações sociais. Né? Esse debate, o Edgar Morin também, há muitos anos, e Chenot e uma série de outros autores, eles vêm falando que é necessário ecologizar as relações sociais e descolonizar essa visão que separa natureza e sociedade. Então, o Leff, por exemplo, ele considera que não se trata de adotar uma perspectiva construtivista de natureza, mas uma perspectiva política, não é? Sobre onde as relações entre seres humanos e entre eles e a natureza se constrói através de relações de poder. Eu queria ler aqui um trecho do Leff, né, que é um autor que eu gosto muito, quando ele fala da ecologia dos saberes, que se baseia na ideia de que o conhecimento é interconhecimento, né? Também já é uma outra perspectiva de que o conhecimento é uma produção coletiva, né? Então, é um interconhecimento, e um interconhecimento também entre seres humanos e natureza, porque a natureza tem saberes, a natureza tem memória, a natureza ela tem, digamos assim, uma posição protagonista dentro do planeta, não é? Então, a necessidade dos seres humanos, homens, mulheres, entenderem a linguagem da natureza, entenderem a lógica de funcionamento da natureza, respeitarem, entenderem e respeitarem, não é? Mas passa, portanto, pelo princípio de um interconhecimento, quer dizer, o que nós conhecemos sobre a natureza é que a natureza nos permite de conhecer, não é? Então, é uma percepção, portanto, de um lugar político no debate sobre o desenvolvimento. Né? E também, nesse debate, suspeitar, né? Questionar o próprio sentido do desenvolvimento, que é o desenvolvimento, ele é uma crença, né? Ele é algo que se não houver, os seres humanos ficam vazios, né? Porque o desenvolvimento entrou e ocupou um lugar no imaginário humano, né? Na vida humana, que sem ele não parece que o mundo não existe. Então, ele passa a ser uma narrativa que é um esteio da vida social, não é? Potencialidade pela economia, porque o desenvolvimento é a mesma coisa que crescimento econômico, é o mesmo sentido, é a mesma matriz do crescimento econômico. Então, quando você fala do desenvolvimento, você está falando de uma sustentabilidade econômica, capitalista, não é? Então, esse pensamento crítico, ele vai na direção contrária, né? Isso que eu falei. Desenvolvimento é uma crença, por exemplo, na sustentabilidade. Ele nos leva a pensar que é possível a sustentabilidade do capitalismo, que é possível se ter redução, ou não se ter desigualdade social, se ter justiça social, justiça ambiental, sem fazer a crítica ao capitalismo, não é? Então, eu acho que o desenvolvimento sustentável não é possível porque ele se sustenta sobre as bases da desigualdade social, da contradição social. Então, há uma insustentabilidade interna, quer dizer, de origem no próprio capitalismo. É isso que o Leff faz, e ele diz assim, sobre a ação política, né, do território, ele diz, emerge nas relações com a economia ecológica, para analisar os processos de significação, valorização e apropriação da natureza, que não se resolve nem pela via da valoração, que são as correntes de pensamento ambiental que falam da valoração, vamos valorizar, vamos dar valor à natureza que as pessoas vão respeitar, porque as pessoas só respeitam o valor, só respeitam o capital, então você acaba fazendo que as teorias da valoração passam a ser o apanágio da solução do problema e da sustentabilidade, quando, na verdade,
as teorias da valoração ambiental, elas se baseiam na economia e no valor, né? E o valor é o valor da sociedade capitalista. Então, isso que ele tá tratando, né? E essa valoração econômica da natureza, nem pela... mesmo que tenha normas ecológicas, agendas de objetivos do milênio, enfim, né? Agenda 21, por exemplo, que tenha regras, isso não dá seguridade para se mudar esse modelo de desenvolvimento. Então, isso que ele fala, e diz que culturas transbordam o campo da economia política, inclusive de uma economia política dos recursos naturais, da ecologia política. Não se restringe, pois, ao espaço da economia, da valoração dos recursos naturais e dos serviços ambientais. A ecologia política se estabelece no espaço que é o do conflito, pela reapropriação da natureza e da cultura. Então, o conflito está na base. Ali onde a natureza e a cultura resistem à homogeneização de valores e processos. Ali é onde a diversidade cultural adquire direito de cidadania, como uma política da diferença, de uma diferença radical, enquanto que o que está ali em jogo é mais outra coisa que a distribuição equitativa ao acesso e aos benefícios econômicos. Essa citação dele é uma citação antiga de um trabalho que ele publicou em 2003, mas aí, se você vê toda a análise que é feita posterior a essa, pela ecologia política, ou por outros autores, como eu estou citando aqui vários autores nesse texto, ela absorve, portanto, essa compreensão de base que ele apresenta. Eu espero ter sido clara nesse primeiro item. Eu vou passar para o segundo por causa de uma questão de tempo, mas eu poderia desenvolver um pouquinho mais, porque essa perspectiva tem a ver, ela vai muito ela ajuda a entender os processos de luta na sociedade de hoje, por exemplo, todos esses processos de luta que têm mobilizado recentemente, sobretudo nesses últimos anos, de um governo que desmontou os dispositivos legais de meio ambiente e da sociedade, né, de proteção social, né, os povos indígenas estão mobilizados o tempo todo, eles estão se colocando na cena política brasileira para defender os mínimos direitos que já estavam consensuados pela sociedade brasileira, estavam na Constituição, direito à terra, direito ao território, direito à sua autonomia, a uma soberania alimentar. Então, esses direitos estão colocados em questão, como estão dos direitos dos povos quilombolas, como estão dos camponeses, das pessoas que estavam assentadas nos seus territórios, produzindo agricultura, não é? E que estão sendo deslocadas, que estão sendo expulsas desses territórios pela chegada de empresas, pela chegada de outros atores sociais que se autodenominam como donos da terra, não é? Então, todo esse processo político que ocorre no Brasil inteiro, ele tem uma conexão clara com com a política nacional, claro, nesses últimos anos, mas também antes, havia muitos conflitos, e tem a ver com essa perspectiva do desenvolvimento, essa narrativa do desenvolvimento que é econômico, não é? E que, para atender o crescimento da commodity, para ampliar o mercado de commodities, né, de minerais ou de grãos, e para potencializar uma economia que é uma economia de poucos, né, uma economia para poucos, acaba esses territórios sendo territórios devastados, territórios em perigo, territórios que são zonas de sacrifício pela implantação de grandes projetos hidrelétricos, econômicos, minerais, né? Ou o avanço sobre novas fronteiras pelo agronegócio. Então, nós estamos, portanto, eu não quero ser alarmista, mas eu não preciso ser alarmista, os dados são muito claros, não é? Nós estamos diante de uma situação
de perigo, né, e de sofrimento nos territórios, né? E quando a gente fala nos territórios, eu estou falando nos territórios não simplesmente como espaço físico, como lugar, por exemplo, da agricultura familiar, mas o território como denso de significado social, denso de representação emotiva, subjetividade, identidade, não é? Então, quando populações, por exemplo, quilombolas, aqui próximo de Belém, foram deslocadas, são deslocadas há 30 anos, pela mineração instalada em Barcarena, não é? E que muitos voltaram, outros foram para outros territórios, então, alguns voltaram, outros ficaram, não saíram, e permanece essa resistência que dura, acho, mais de 40 anos, já dura, desde quando se instalou o primeiro projeto de mineração, que foi ao Brás do Norte, aqui em Barcarena. Quer dizer, esses grupos, a vida deles foi transformada num processo de luta, né? De resistência e de sobrevivência dentro daquele território que hoje que tem o rio poluído, que não é mais tão produtivo como era, a terra não é tão produtiva quanto era antes, às vezes nem é parte produtiva, e eles passam a ter outra forma de vida, não é? Então, quando se fala de território, nós estamos falando, portanto, dessa densidade, né, subjetiva, e desse lugar de pertencimento, desse lugar que é o lugar dele, o lugar do outro, aliás, o lugar dele, dessas populações. Eu vou passar agora, já entrei com o conceito de território na segunda parte da minha apresentação, que é Territórios em Transformação na Amazônia, Conflitos e Saberes. Eu vou começar dizendo o seguinte, que a alteração territorial que nós presenciamos hoje na Amazônia, ela resulta de importantes mudanças que ocorreram na sociedade e na economia nas últimas décadas. Tem a ver com a mudança no mundo, no mercado mundial, tem a ver com a mudança na sociedade brasileira, com os processos políticos. Eu vou tentar desenvolver ao longo da minha fala. Dentre essas mudanças, destacam-se as novas demandas do mercado mundial, né? E a diferenciação interna de setores econômicos que alteraram os processos de produção, os sistemas de uso da terra, né? E a estrutura da propriedade. O entendimento desses processos, que são muito complexos aqui na Amazônia, ele requer que se considere a interação entre a situação local, o que se dá no local, o que se dá no território, no chão, né, do território, e a dinâmica de mercados globais. Fundamental para se identificar as conexões lógicas que explicam o complexo mercado transnacional e a pressão de estruturas e de agentes econômicos sobre os recursos naturais. Todos vocês, com certeza, têm acompanhado o que ocorre no Brasil e o que ocorre na Amazônia, né? O desmonte do Estado. Nós organizamos um dossiê que foi publicado na revista Antropolítica da UF, a Andréa Zuri, a Débora Brões e eu, e nesse dossiê nós discutimos justamente o desmonte do Estado. Eu não vou descer a detalhes, porque é um tema que tem sido bastante debatido. O desmonte do Estado, mas é um desmonte seletivo, não é ao contrário, tem partes que foram remontadas para facilitar a política desse atual governo, mas foi um desmonte seletivo, um desmonte da legislação ambiental, liberando, portanto, de encargos, liberando de regras, liberando de tempos de processamento processamento burocrático, né? Aquilo que era importante liberar para que o agronegócio, para que o neoliberalismo, todos os processos neoliberais, eles se tornassem mais, digamos assim, entre aspas, eficazes do ponto de vista de mercado, não é? E também um desmonte, ao lado do desmonte do IBAMA, por exemplo, das instituições de meio ambiente, também um desmonte das instituições que davam segurança social com relação ao território, com relação à titulação de terras de territórios indígenas, territórios quilombolas, etc. Então, uma coisa com a outra
foi importante para abrir as portas da Amazônia ao processo que nós vivemos hoje, o aumento do desmatamento, um assalto sobre as terras, sobre os territórios já comunitários, coletivos, não é? O garimpo que se instalou justamente nas áreas mais preservadas da Amazônia, que são as áreas das terras indígenas e unidades de conservação. Então, esse avanço sobre o território foi um avanço também planejado como estratégia política de ocupação dos territórios para uma perspectiva privatista de terras, né? E também na lógica neoliberal e desenvolvimentista. Então, a Amazônia se tornou uma impulsionada pelos programas neodesenvolvimentistas com fortes investimentos, ao lado disso, de infraestrutura, né? Sinalizaram o aparecimento de um novo momento de expansão mais rápida do capital. Aí você tem uma questão do tempo. Eu não vou descer muito a detalhes, mas é importante a categoria tempo e a categoria espaço. Por quê? Porque são processos que hoje lidam com outro tempo. É o tempo do mercado mundial, não é? De commodity, por exemplo, que se dá dentro de um processo assim altamente célere, de uma economia marcada pela informática, pela comunicação intensa, que permite que as atividades econômicas elas ganham uma outra performance com relação ao tempo, uma outra velocidade, não é? E também é importante, portanto, ver que a Amazônia ela entra numa outra dimensão do tempo. Quer dizer, o que ocorre hoje no território é como se as pessoas tivessem que rapidamente ocupar esses territórios, rapidamente, ou pelo fogo, ou pelo desmatamento, ou por uma série de formas danosas, né? Mas deixar diante de uma situação consolidada de apropriação da terra. Então, também altamente célere o processo de transformação do uso da terra, não é? Isso que a gente tem debatido tanto que é a mudança no uso da terra. Então, a terra deixando de ser floresta para ser áreas para serem do gado, né? O gado ainda é muito importante, e depois para ser as áreas que estavam com ocupação de fazenda vão se transformando em áreas de plantação de grãos. Então, em frente, um modelo, portanto, voltado à produção de commodities agrícolas, minerais, de celulose, e também de celulose, da pecuária, produção de carne, não é? E uma política, portanto, ligada, eu não vou descer também a detalhes, mas eu queria sinalizar, ligada a uma série de programas de infraestrutura, que são programas que têm a ver com acelerar a comunicação, acelerar o transporte, não é? E também criar programas energéticos. Então, a energia para poder acelerar esses processos, para poder... Enfim, então, a Amazônia vive hoje dentro de ocupa hoje um lugar, que eu diria, fundamental para a economia de mercado, para o mercado mundial, né? Quer dizer, nós, quando falamos de um território, nós estamos falando ao mesmo tempo. É por isso que a metodologia é importante. Por exemplo, trabalhamos num território, mas nós trabalhamos numa perspectiva interescalar, não é? Em que ao mesmo tempo você opera várias escalas, porque quando a gente fala do alumínio em Barcarena, nós estamos falando de um mercado mundial do alumínio, de por onde ele circula, quem financia, não é? Quem se apropria, quem enriquece, enfim, quer dizer, quem transporta, as grandes empresas transportadoras. Eu estava ontem em São Luís, e nós estávamos na praia, o que dava para ver aos nossos olhos, né, a olho nu, tinha mais ou menos uns 28 grandes navios esperando para poder abastecer lá no porto. A mesma coisa em outros estados do Nordeste, você tem essa visão, na frente da sua cidade, que a sua cidade está compartilhando desse movimento, que não tem nada a ver com a cidade, a não ser as pessoas que descem do navio e vêm passear, vem dormir ou vem se divertir na cidade, enquanto o navio espera na fila para abastecer. Mas aquilo que está acontecendo lá, aparentemente não tem nada conosco. Não tem, mas tem a ver. Por quê? Porque ele está levando um pedaço do nosso território.
ele está levando o minério, ou está levando a soja, e a soja, para ser produzida lá, naquele lugar, ela deslocou pessoas, ela precarizou a vida de trabalhadores, ela poluiu o meio ambiente. Então, esses territórios estão irreversivelmente, pelo menos por enquanto, conectados aos processos mundiais. Por isso que a metodologia de análise tem que ser interescalar, porque você opera ao mesmo tempo o mercado mundial e pergunta quem são essas empresas, nós estamos fazendo muito essa pergunta, quem são as empresas, para onde vai o minério, quem se apropria, quem ganha, enfim, quer dizer, que papel essas empresas levam, quem financia, não é? Porque o financiamento hoje também ele é fundamental, porque ele define a vinculação dos nossos territórios aos grupos econômicos, não é? As cadeias econômicas, não simplesmente as cadeias econômicas, mas também a outros grupos, como grupos de financiamento, de comercialização, e que estão diretamente ligadas às cadeias que são produtivas. Né? Então, isso que a gente percebia, a gente tentou analisar lá atrás sobre os grandes projetos minerais, Vale do Rio Doce, e a presença do projeto Ferro, o transporte do ferro para o Porto de Itaqui, e isso que a gente tentou analisar com as grandes hidrelétricas há 30 anos atrás, hoje tem a ver, não é? Essas análises têm ainda a ver, porém, o poder estabelecido de fora sobre o território amazônico, ele não tem nem comparação. Não é? Hoje, nós tivemos, por exemplo, outro dia eu estava falando da hidrelétrica de Tucuruí, quem construiu a hidrelétrica de Tucuruí foi o Estado, foi a Eletronorte, foi o Estado. Quer dizer, a briga dos movimentos sociais foi contra o Estado. Né? Uma briga, você sabe quem é o opositor, você sabe quem é o outro, que está do outro lado da linha. Então, você sabe direcionar suas estratégias, seus discursos, seu movimento, no caso dos movimentos sociais. Então, eles direcionavam o Estado. Belo Monte, não. Belo Monte é um consórcio. Um consórcio é um grupo que você não tem muito clareza do que é. Não é? Então, as lutas tiveram que serem desenhadas e realizadas de uma maneira muito diferente do que ocorreu em Tucuruí. E hoje você tem uma situação que nem sequer o Estado do Pará, no caso, ele tem poder de frear esses processos de desmatamento, de avanço sobre os territórios, de ocupação, financiamento de grandes grupos econômicos, chineses que chegaram, são chineses, são russos, como no caso uma empresa russa que se instalou aqui perto de Belém, em Barcarena, que é esse território conflagrado por um conjunto de empresas de mineração, que a gente chama zona de sacrifício. Essa é uma empresa de fertilizantes, ou seja, de agrotóxicos, não é? para a agricultura de grãos, para a grande agricultura, e é uma empresa que ainda não é grande, mas que o projeto dela é se tornar a empresa mais importante para abastecer toda a América Latina, quer dizer, pelo menos mercado latino e para fora. Né? Então, é russa, e nós não sabíamos, por acaso as pessoas começaram a levantar esses dados por causa da pandemia, não, por causa da guerra da Ucrânia, porque os russos ficaram com uma série de restrições, não é, na economia, e acabou uma série de dados que saíram, e nós temos pessoas estudando um pouco essa empresa, e o projeto é um grande projeto de abastecimento, e fica, se vocês forem ver, fica justamente na beira dos fluxos mais importantes de água daqui da Amazônia, que são braços que vão diretamente para o Rio Amazonas, não é? Rio Amazonas, Rio Tocantins está perto. Então, você tem um território conflagrado e com poder de intervenção dos estados federais, das unidades federais, muito pequeno, porque eles são empresas multinacionais, são cadeias internacionais com um poder sobre o território muito grande. Né? Então, nós fizemos agora, publicamos um trabalho, deixa eu ver que elas são, 9h57, mais um pouquinho, publicamos um trabalho agora recente na revista do NAIA, Novos Cadernos NAIA, que é sobre
desmatamento, tentando entender esse processo de desmatamento, né? Por que tão rápido? Por que foi tão avassalador? Por que foi está sendo tão rápido? Por que tanto fogo? Por que tanta floresta derrubada? Sabe? E uma impunidade que tem tudo a ver com o governo federal, claro, com esse desmonte das instituições. O IBAMA não tem mais força, e quem está no IBAMA é justamente para impedir que aconteça alguma coisa, não é? Você tem uma FUNAI totalmente enfraquecida, e assim por diante as instituições de ciência e tecnologia sem recursos. E dentro desse quadro, a pergunta são perguntas assim que a gente tem resposta, né, sobre esse processo acelerado de desmatamento. Eu falo de desmatamento, mas o desmatamento significa uma transformação, quer dizer, ele é uma palavra que às vezes a gente pensa só na floresta caindo, mas não. O desmatamento acompanha o desmatamento, o processo de ocupação dos territórios, ocupação criminosa, ocupação pela grilagem, ocupação pela bala, ocupação pelas ameaças, pelo avanço sobre as terras indígenas, pela ocupação da pecuária e da mineração das unidades de conservação. Você pasma de ver unidades de conservação com fazendas com 2, 3, 4, 5 mil cabeças de gado dentro da unidade de conservação. E essa uma das áreas mais atingidas nessa onda, imediatamente após o governo, o presidente Bolsonaro assumiu o governo, foi a rodovia Cuiabá-Santarém. Essa rodovia eu estudei bastante, inclusive tem um livro publicado sobre ela. E lá atrás foi uma área, né, ao longo da rodovia Cuiabá-Santarém, BR-63, foram decretadas no governo da Marina, né, foram decretadas várias unidades de conservação, várias grandes unidades, Flona, enfim. E o Bolsonaro esteve lá na campanha dizendo que aquela terra era para a produção, que ali não precisava ter, não era para ter unidade de conservação, não era para ter terra, ali era para o desenvolvimento. E, de fato, imediatamente que ele assumiu o governo, aliás, antes de assumir o governo, as unidades de conservação estavam sendo invadidas, e quando começou o governo dele, eles começaram a tocar fogo nessa área. Então, se vocês jogarem o mapa, vocês vão ver quais são as áreas focais. Esse coração aí do Pará, né, que acompanha o rio Tapajós, acompanha a rodovia BR-163, não é? E vai para Santarém, Belterra, Itaituba, toda uma região também de antiga mineração de ouro e de diamante, né? Essa região passou a ser a bola da vez para o investimento do agronegócio, a ocupação da terra, a grilagem dentro das unidades de conservação. As unidades de conservação, elas estão deploráveis enquanto territórios conflagrados por essa política e por atores que chegaram lá para ocupar a qualquer preço. Então, a questão do desmatamento, o debate sobre desmatamento, ele implica no entendimento do movimento mundial de mercado, né? Sobre a madeira, sobre a pecuária, sobre a cadeia de pecuária, a cadeia da madeira, a cadeia dos grãos e do minério, não é? Porque toda essa região tem minério, e evidentemente, que a gente não pode isolar o desmatamento do interesse pela terra. Isso que vocês que trabalham com a questão rural é muito interessante, vocês entendem muito bem, né? Que aparentemente a terra ela não é commodity, não é? Mas ela é commodity. Ela está sendo negociada, inclusive, no mercado de futuro. No mercado de futuro. Então, vocês imaginem essa região amazônica, imaginem o Cerrado, não é? Ou áreas do semiárido, que passa a ser objeto de interesse no mercado mundial, que você não tem absolutamente controle, nem o país, nem o Estado nacional, as unidades federais, e muito menos a população, os movimentos sociais, etc. Então, nós passamos a uma outra dimensão da luta política,
porque esses atores são atores invisíveis, são atores sem rosto, são atores que se metamorfoseiam dentro de um movimento de mercado, não é? Por isso que o debate sobre desmatamento tem que ser um debate sobre modelo de desenvolvimento. Mas uma coisa tem a ver, só tem a ver uma coisa com a outra, porque como que você vai combater, não, como que você vai acabar, por exemplo, com processos de grilagem, processos de destruição do meio ambiente com uma economia, por exemplo, que não é adaptável àquela área, que vai acabar savanizando, uma tese de savanização, ou uma tese de ressecamento da terra, etc., etc., como acabar se essas cadeias, elas... né? Então, você tem aí uma discussão do desmatamento no Brasil completamente deslocada da crítica ao modelo de desenvolvimento. O que sai na televisão nunca fala do capitalismo, nunca fala da concentração de riqueza, nunca fala da acumulação, não é? Então, eu acho que é um compromisso nosso a gente voltarmos a esse debate, retomarmos o debate do desenvolvimento, o debate da crítica ao desenvolvimento, da modernidade, do nosso imaginário colonial, não é? Da nossa reprodução, mesmo na ciência, de valores, de conceitos que são contrários contrariam, inclusive, aquilo que a gente está querendo propor e discutir. Então, nesse meu texto, eu procuro mostrar isso. Quem são os interessados no desmatamento? Não é? Não é o pequeno que está chegando, ele também desmata, o pequeno migrante, mas os grileiros, uma hipótese que a gente tem trabalhado, os grileiros eles são financiados por grandes empresas, eles são financiados por grandes interesses, não é? E quanto mais aparecem os interesses futuros, por exemplo, uma negociação da terra da Amazônia e do Cerrado no mercado de futuros, já sinaliza que vale a pena grilar, porque lá adiante você vai ganhar, lá adiante você vai vender mais caro aquela terra. Então, é uma política que só faz incentivar o desmatamento desordenado, né? E aí você vê os institutos falando, os institutos de pesquisa, mostrando, o debate é intenso, tem muitos dados, nós temos dados suficientes, né, a pesquisa que se faz na Amazônia e que se faz no Brasil sobre a Amazônia, temos dados suficientes, não é problema de pesquisa, é um problema simplesmente de compromisso ideológico, político, com o neoliberalismo e com essas organizações. Bom, eu vou ter que terminar por aqui. A questão da infraestrutura é importante, porque aparece, só para dar um exemplo, Itaituba, que é Miritituba, que é um porto de frente da cidade de Itaituba, no Tapajós. Eu estava fazendo pesquisa nessa área, meus alunos também fazendo pesquisa, tinha 2 alunos fizeram tese de mestrado, de doutorado lá, nesse período, né? Em um ano, apareceram 5 portos graneleiros, numa cidade pequena, que é praticamente uma cidadezinha, sabe? Mas que é à beira do Tapajós. Então, por quê? Porque fica na confluência, aliás, na rota da BR-163. Aí transborda, passa os grãos para grandes barcaças que levam para Santarém, e lá pega navios e vai embora para outros mercados, né? Então, assim, de repente, é uma ocupação pesada, quase que irreversível, porque ninguém vai tirar esses portos agora de lá, não é? E com os portos chega barcaça, chega empresas, chegam terceirizadas, aí de repente você tem um mundo de transformação naquele território. Então, esses territórios, sobre esses territórios que são da mineração, da pecuária, etc., que nós temos interesse particular de estudar e de entender. E sempre nessa conexão com o modelo de desenvolvimento, né? Com os discursos que são produzidos de progresso, a crítica ao progresso, a esse discurso do progresso, do desenvolvimento, do crescimento econômico, do crescimento do emprego, justificado com o crescimento de emprego, etc., etc., e que está muito presente
que reproduz as mesmas cadeias anteriores, com exceção da soja, são as mesmas cadeias que foram potencializadas nos governos militares, que é a pecuária, a madeira, a agricultura, não é? Bom, então é isso. E tem um capítulo importante que eu também preparei aqui para falar, mas que não vai dar tempo, que é a questão dos movimentos sociais, porque esses processos têm levado a uma mobilização grande, diversificada, porque os territórios são ocupados por grupos diferentes também, então são lutas diferentes, são lutas pelos impactados, atingidos pela barragem, pelo projeto de mineração, pelas terras que foram ocupadas dos povos indígenas, pelas terras de quilombola, pelo gasoduto que passa por baixo de uma terra quilombola, enfim. Então, o avanço do Dendê sobre os territórios começou pelo centro dos territórios, as populações ribeirinhas estão na beira do rio, não é? E eles vieram avançando e hoje ocupam as margens dos rios e essas populações estão sendo expulsas. Com diferentes situações, são diferentes situações. Então, eu tenho trabalhado o conceito de simultaneidade, por quê? Porque tem, ao mesmo tempo, né, em territórios muito distantes de toda a Amazônia, nós vivemos os mesmos processos de violência. Violência sobre a vida, violência sobre os coletivos, né, os coletivos sociais, os grupos sociais, e uma violência que é essa tensão da disputa pela terra, né, pelos recursos naturais. Então, como diz o Carlos Walter, ele esteve aí com vocês também, né? Ele fala, e também os autores equatorianos, né? Sobre a riqueza da América Latina. Quanto mais rica a América Latina, mais solapada ela é. Então, acho que é isso. Bom, eu queria indicar aqui uma coisa. Eu tenho esse livro aqui, Pensamento Crítico Latino-Americano, ele é resultado dos debates que nós fazemos num seminário chamado CIALAT, que é o Seminário Internacional América Latina, Conflitos e Políticas Contemporâneas, não é? Então, é um pouco esse debate, essa perspectiva teórica que nós trabalhamos nesse livro. E queria mostrar também um outro documento, que é esse dossiê que eu organizei, junto com o colega, o Eunápio, que se chama Dossiê Desastres e Crimes da Mineração em Barcarena, Mariana e Brumadinho. Então, isso foi a pedido dos próprios movimentos sociais de Barcarena, que é um território conflagrado, é um território que nós chamamos zonas de sacrifício, porque essas populações estão há 40 anos lutando, desde que se instalou o primeiro projeto Albras Alunorte, né? Albras e Alunorte. E também no município de Oriximiná, no Rio Trombetas, a mineração Rio do Norte, que fornecia a bauxita para esse projeto, que é aqui pertinho de Belém. O município de Barcarena é aqui do lado, né? Então, esse dossiê eles pediram para nós fazermos, para fazer face às lutas deles. Então, é um acompanhamento ao trabalho de extensão, é um acompanhamento desses processos, desses movimentos, né? É um retorno também para eles. Aliás, retorno não estão retornando a pesquisa, mas nós estamos organizando uma pesquisa que nós fazemos com eles e que eles são autores também, porque nós aprendemos também com eles. É um pouco uma cooperação, não é? E aqui estão resultados das pesquisas. De pesquisas, inclusive, tem pessoas de química, tem pessoas que analisaram a qualidade da água, não é? Analisaram um grande vazamento de bacia que houve em 2018, e que se rompesse seria um desastre enorme, como foi de Brumadinho e Mariana, mas eles conseguiram conter, mas contiveram pela abertura de uma série de canais, de dutos clandestinos para soltar água, para frear um pouquinho o peso da bacia, e isso foi descoberto pela pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz. Foi um escândalo, porque essa empresa ela é norueguesa, e a Noruega é um dos países mais, digamos assim, politicamente corretos no meio ambiente,
e um grande financiador do Fundo Amazônia. Então, a gente conseguiu repercutir com os movimentos sociais. Eles foram à Noruega, fizeram entrevista, fizeram debate, ampliaram um pouco o debate, porém, a força autoritária nesses territórios por parte dessas empresas, elas uma força muito grande, né? E eles conseguem, tem vários processos contra eles pedindo, tem um TAC que, por sinal, não funciona, que eu não acredito muito nos TACs, mas depende de como eles são feitos, não é? E esse território, então, Barcarena, ele é o exemplo de um lugar de combate, né? Um lugar de resistência dessas populações, mas e há uma visibilidade internacional. Porém, eu não sei até quando eles vão conseguir resistir e o futuro que nós temos com esse município de Barcarena. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Espero que eu tenha sido clara. Posso repassar esses 3 documentos que eu mostrei, são todos online. Eu posso repassar, se você quiser, viu, Joana, passar para os alunos. Será um prazer fazer esse diálogo. Obrigada, Edna, obrigada demais, muito bom. O Leandro colocou aqui no chat, eu acho que alguns links, né, do livro e do dossiê. Ah, legal. Ele foi colocando aqui, inclusive, já baixei. Ai, que legal, legal. Muito bom, Edna, muito obrigada por esse passeio na Amazônia, né, que para nós parece tão distante e tão difícil de compreensão. E eu acho que foi uma aula assim fenomenal, inclusive a maneira como você sistematizou, né, de falar um pouco de onde você fala teoricamente, né, e cada vez mais eu estou convencida que a gente precisa realmente, né, descolonizar esse conhecimento, né, a gente precisa trazer as questões que não são mais próprias, não são específicas aqui, principalmente do Brasil e de toda a América Latina, de um contexto, né, de colonialidade, né, de um contexto de extrativismo exacerbado, do agronegócio, do avanço do agronegócio cada vez mais, com muitas similaridades entre os países latino-americanos. Então, cada vez mais, né, estou convencida que a gente precisa se apropriar mais, né, do que nós temos, dos nossos saberes, e acho que isso é fundamental. Então, eu acho que a sua aula, ela nos mostra isso, né, e especificamente no caso da Amazônia, o quão importante é a gente pensar desde essa perspectiva, né, da decolonialidade, de trazer esse debate e essa aproximação também com a ecologia política, que tenta, né, exatamente como você colocou, uma expressão ainda, né, das questões colocadas pelo marxismo, que são tão importantes e precisam ser resgatadas, que inclusive retrazer e rediscutir essa questão da classe, né? Eu acho que não dá para a gente esquecer e simplesmente desconsiderar a questão das classes sociais, porque elas vão ser importantes e são fundamentais para a gente pensar esses processos dos conflitos, né, que acontecem nesses contextos. Queria, e aí eu vou, né, aproveitar do meu microfone aberto, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, e você coloca que talvez fosse trabalhar isso, né, a questão dos movimentos sociais aí na Amazônia, né, pelo fato de tentar, eu queria um pouco que você pudesse explorar um pouquinho essa relação dos movimentos indígenas com os movimentos camponeses, como é que se dá essa relação, se existe essa proximidade, se eles atuam de maneira conjunta em determinadas questões específicas, como é que é um pouquinho, porque a gente sabe que, por exemplo, na Argentina, eles inclusive se identificam como camponeses indígenas, né? Então, eu queria saber como que é um pouco aí na Amazônia essa relação entre esses grupos. Então, eu abro um pouco dentro dessa questão, né? Eu acho que tem muitas coisas importantes, mas eu vou também passar para os meus colegas e para quem está aqui assistindo poder também fazer uma fala. Então, eu passo para a Simone e depois eu passo para o Estevão. Simone. Oi, Edna. Obrigada pela sua exposição, muito esclarecedora, né? Eu queria que talvez você pudesse falar sobre 2 coisas, assim, que eu acho difícil, né, para quem está tentando trabalhar um pouco, para quem está se lançando, né, nessa perspectiva também da decolonialidade, né?
quando a gente começa a fazer toda essa leitura, uma das questões essenciais, né, é que a gente abandone uma das proposições fundamentais da decolonialidade, é que a gente abandone, né, os conceitos, né, de desenvolvimento, os conceitos que são expressões, inclusive, dessa colonialidade, né, humanidade, enfim, diversos outros conceitos. E eu sempre fico me perguntando, e aí a gente também, eu acho que é uma coisa que está por construir, né? Enfim, até que nós pensemos as formas alternativas, né? Como nós vamos nomear esse desenvolvimento, né? A gente já tem muitos movimentos sociais, por exemplo, que falam do bem viver, mas isso também não está muito consolidado ainda do ponto de vista das organizações sociais, né? Não há um consenso, não há um consenso ou minimamente uma convergência sobre isso, né? Enquanto nós pensamos a crítica, ou fazemos a crítica a esses conceitos, né? O que nós colocamos no lugar, né? Qual é a alternativa ao desenvolvimento, como o próprio Porto Gonçalves vai sugerir, né? Eu estou falando conceitualmente, né? De como nós vamos pensar isso conceitualmente. A segunda questão eu acho que conversa um pouco com isso que a Joana expressou agora. No semiárido, nós temos uma questão forte, que é a própria ideia, a orientação, o paradigma da convivência com o semiárido, né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, por mais diversidade que nós tenhamos, nós estamos, do ponto de vista das organizações sociais e do ponto de vista da academia, fazendo um esforço no sentido de trabalhar essa pedagogia da convivência, né, Leandro? A gente está até escrevendo um pouquinho sobre isso. Então, eu fico pensando, a partir disso que Joana colocou, né, qual é o ponto de convergência, né? Uma convergência parecida com isso que a gente está discutindo no semiárido, está sendo construído do ponto de vista da Amazônia, porque se a gente for pensar também semiárido, são semiáridos, né? É uma diversidade imensa, mas bem ou mal e isso foi muito bem incorporado do ponto de vista das organizações, né? Onde a gente vai, a gente vê isso muito disseminado nas narrativas, né? Então, eu queria saber um pouco disso, né? Se vocês, por isso que eu digo aqui, eu acho que dialoga bem com isso que Joana colocou aí. Obrigada, Edna, uma delícia ouvir você. Obrigada, Simone. Edna, eu vou fazer mais as duas, né? A gente faz esse bloco, pode ser? Pode. Bloco de 4 e depois a gente abre para quem tiver mais outras perguntas. Então, eu passo para o Estevão e depois para o Leandro. Estevão. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professora. Obrigado pela aula, excelente aula. No final da sua fala, você trouxe um pouco a perspectiva latino-americana, né, dos problemas da América Latina, e a gente aqui no Brasil, naturalmente, nos concentramos muito nas questões da Amazônia brasileira, por questões, acredito, naturais, né, nossas mesmo. Mas a gente vê também um avanço desse extrativismo na floresta amazônica, nos territórios de outros países, né, Peru, Equador, as Guianas, principalmente relacionado à exploração de petróleo. A minha questão eu queria saber da senhora se você considera importante ter essa perspectiva latino-americana da floresta amazônica, o que ela pode acrescentar desde do ponto de vista da pesquisa acadêmica, tanto para a organização dos movimentos sociais. E como disse a Joana, aproveitando o microfone aberto aqui um pouquinho, deixa outra questão também, para a reflexão da senhora. No início do século XXI, a gente viu, né, esse aprofundamento da nossa matriz primária exportadora sobre um governo progressista, e a gente está na véspera das eleições, com a possibilidade de um novo momento desse governo progressista. Queria saber qual a sua análise prospectiva, sua perspectiva desse novo momento
para o território amazônico, no momento em que ele está tão em vista, tão em voga, as discussões das transições energéticas, enfim. Queria saber qual a sua perspectiva em relação a esse novo momento que o país pode viver. Muito obrigado. Obrigada, Estevão. Leandro? Bom dia a todas, todos. E aí queria agradecer também à professora Edna pela aula, pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos. E o que eu estava pensando em perguntar, Estevão já também adiantou, é se a senhora pensa em perspectivas de mudança para a Amazônia, com outros projetos de desenvolvimento para a Amazônia, como a própria Simone já comentou, se com o retorno de governos progressistas, do PT, teriam como retroceder também no avanço do neoextrativismo, do agronegócio e da mineração. Se isso é uma possibilidade, porque tem muitos teóricos que também já argumentam que o que foi devastado não tem como voltar atrás. Eu queria saber qual a perspectiva que a senhora traz se, com o advento, né, os governos progressistas assumindo, se a gente tem alguma esperança de recuperar o que já foi perdido. E uma outra, a senhora também traz várias concepções de vários conceitos da ecologia política, né? E eu queria entender também se a senhora trabalha com a noção de racismo ambiental, porque dos vários exemplos que foram sendo colocados, a gente vê, evidentemente, práticas e uma reprodução de um racismo ambiental contra populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas. Isso diz muito também sobre o modelo de desenvolvimento na América Latina e como ele está alicerçado nesse racismo ambiental, nesse ecocídio, nessa necropolítica, enfim. E, por fim, também pegar um gancho da pergunta de Joana, que é uma questão que a gente discute também aqui no semiárido, que é como resistir em zonas de sacrifício. São territórios dilacerados, são territórios com a simultaneidade de conflitos muito grande, que também é uma noção que a senhora traz, e como traçar estratégias de resistência quando há poucos horizontes, e quando as esperanças e as perspectivas parecem tão limitadas, né? Como resistir face a tudo isso. Era isso, obrigado. Obrigada, Leandro. Então, Edna, fique à vontade para fazer suas colocações. Não precisa responder tudo, assim, né? Mas fazer as suas colocações aí iniciais. Obrigada. As perguntas são maravilhosas. Daria para a gente fazer um bom debate, realmente, em cima dessas questões. Eu acho que a primeira questão que a Joana levantou, eu queria dizer o seguinte, como é que você perguntou, não foi, Joana, uma pergunta muito assim instigante, como é que esses movimentos sociais eles constroem suas alianças, não é? Será que constrói, será que não constrói? Porque nós temos a história, né, a nova história, quer dizer, todo esse levantamento mais recente de pesquisa histórica que tem sido feito sobre as lutas sociais no Brasil, mostra essa diferença, as diferenças entre negros, né, descendentes de escravos, e os índios, quer dizer, o que nós observamos agora, eu acho que esse momento que se vive, aliás, não é de agora, não, eu acompanhei um pouco a construção de alianças entre povos indígenas e agricultura familiar, em Marabá. Não uma coisa muito consolidada naquela época, eu vou dizer para vocês, foi um seminário, o primeiro seminário que houve, que colocava, foi na década de 80, em Marabá, que o seminário tem as fotos, né? Estava vendo agora, recente, eu estava olhando essas fotos, que já era uma discussão, não tinha indígenas, eram camponeses, mas era sobre agroecologia. Era o primeiro seminário para discutir agricultura e meio ambiente, e foi formulado por camponeses, pelo movimento dos CETE, movimento camponês, lá em Marabá, não é? E as organizações que lidavam com os conflitos de terra, com os assassinatos. Marabá era uma região de muita violência, não é? Marabá, Conceição do Araguaia, São Gerardo do Araguaia, era aquela fronteira conquistada na marra pelas fazendeiros que chegavam, e grileiros, etc. Então, e eles fizeram esse seminário para começar a discutir uma aliança do debate da agricultura com a questão ambiental. Eu me lembro bem que eles usavam essa palavra agroecologia, está lá no título do seminário.
No entanto, aí não tinha uma presença indígena. Começa a aparecer a presença indígena junto com lutas camponesas já na hidrelétrica de Tucuruí, em 80, em 85, porque os povos indígenas, as aldeias foram atingidas tão quanto os povoados camponeses, né? Ribeirinhos. Então, mas a luta está um pouco divorciada ainda, né? Embora nós organizamos, lembro que nós organizamos vários seminários, a gente chamava o Paiacã, que vinha falar pelos Gavião da Montanha, não é? E, ao mesmo tempo, tinha um camponês. Então, havia uma proximidade no reconhecimento de que eles eram impactados igualmente pelo mesmo projeto desenvolvido pela mesma hidrelétrica, não é? Porém, isso avançou, viu, Joana? Avançou muito, porque esses processos de violência, não é? E de expropriação, as pessoas se reconhecem, índios e camponeses acabam se reconhecendo como vítimas desse processo, né? Como mais ou menos no mesmo campo. E eu me lembro que há uns 8 anos atrás, a índia Alexandra, que é uma índia munduruku muito, muito combativa, né? Ela estava na Câmara dos Deputados e ela falava assim, ela fala de uma maneira assim, muito virulenta, forte, né? E ela dizia: nós, os povos indígenas, os munduruku, que ela é munduruku, os ribeirinhos, os quilombolas. Então, ela incorporou no seu discurso quase que como o direito de falar também pelos outros. Não é o direito de falar, mas é esse reconhecimento de outros como impactados por ele. E ele dizia assim, e ela dizia: nós estamos conversando, porque ribeirinho está tão impactado quanto nós. E nós estamos conversando, somos nós, os povos indígenas, os ribeirinhos, e ela nomeava, né? Isso já era produto de processos anteriores, e aí essa fala, né? Porém, hoje, essa luta está mais ampliada, sabe? Quer dizer, a frente de luta, quando a gente fala povos amazônicos, e o movimento ele tem absorvido assim, algumas categorias meio genéricas, compõe, não é? As diferenças dentro desse genérico. E não é que o genérico vá se sobrepor, mas há uma espécie de uma compreensão, uma compreensão de um nós aí que antes não existia, não é? Não sei se eu estou sendo clara, mas não é um genérico para se sobrepor, mas é uma espécie de uma identidade que se constrói. E coisas interessantes, porque tem que ver com eu acho, da minha análise, tem a ver com os processos de luta naqueles territórios. E tem aqui na região do Acará, que também é um município próximo de Belém, né, que tem bastante populações quilombolas, tem uma comunidade quilombola que é de indígenas. São povos indígenas que já foram deslocados de um lugar para outro lugar por causa dessas empresas de mineração aqui em Barcarena, porque a região próxima de Barcarena, pelo Dendê, pelo avanço da agricultura do Dendê, e etc. Então, eles resolveram se auto-identificar como quilombolas. E quando eles falam, eles dizem assim: nós somos índios tal, mas somos quilombolas. Entende? Então, é tentar entender essa mistura, entendeu? Eu entendo um pouco um projeto, uma estratégia política, porque esse território não são os índios que lutam, eles não têm força de lutar nesse território, mas os quilombolas têm. Quer dizer, é um território de luta quilombola, de resistência. A Vale do Rio Doce passa por baixo de uma comunidade chamada Jamboaçu, passa com o gasoduto, o mineroduto, entendeu? Então, são territórios que estão no processo de luta. E esse grupo, que é um grupo minoritário de indígenas, a estratégia deles é ser também quilombola, porque os companheiros deles de luta naquele território são quilombolas, entende? Então, isso aí já é Como resolve esse problema? Eu acho que ele continua sendo índio, eles continuam dizendo: nós somos índio tal, nossa origem é tal, mas nós temos uma comunidade quilombola.
eles criaram uma associação, né, quilombola. Eu tenho uma colega que está fazendo um estudo lá com eles, para poder entender mais essas categorias de identidade, né, e como que essas identidades elas se compõem, elas não se sobrepõem assim como camadas separadas, mas elas compõem alguma coisa das lutas do presente. É muito interessante, né? Porque isso aparece as mais diferentes formas de aliança. Sabe? Eu diria que o movimento social na Amazônia estão muito vivos, sabe? Estão muito vivos. O movimento indígena tem uma força enorme, quer dizer, uma fragilidade, a gente sabe, né? Porque todo esse peso institucional, político, discursivo, etc., mas, ao mesmo tempo, eles resistem e eles estão presentes. Vocês veem que estão presentes na cena nacional e internacional, como a luta dos Yanomami contra os garimpeiros, né? Com perdas, como a perda do Dom, a perda do Bruno, são perdas, quer dizer, o perigo, são regiões que se tornaram perigosas para o pesquisador entrar, por exemplo, não é? Mesmo que entre com o aval do índio, entre com os índios, ou entre com os camponeses, entre com os movimentos, que é por onde a gente caminha, mais ou menos, é perigoso. Quer dizer, há uma tensão, há um medo. A BR-163, é difícil entrar na BR-163, sabe? Porque a tensão dessa disputa é muito, muito grande. E o saque, é um saque. Você falou, eu vou passar para a pergunta sobre o extrativismo, do Estevão, porque esse processo, nós estamos diante de um processo de saqueamento. Há um saqueamento, aquilo que o Guimarães Porto fala, né? O saque. É um saque. Esse saque começou agora? Claro que não, esse saque sempre esteve. Ele sempre esteve desde o início da colonização, o Brasil e a América Latina são saqueados, não é? Só que tem momentos da intensificação do saque, e nós vivemos esse momento, talvez jamais vivido no território brasileiro, pelo menos da Amazônia, com certeza, não é? E aí o extrativismo, que a gente está trabalhando também com o conceito de neo-extrativismo, porque levando em consideração a tecnologia intensiva, né, e a rapidez dos processos. Tecnologia de extração, tecnologia de transporte e tecnologia de saída do país para os barcos, os navios que estão altamente performantes, performantes como é que se diz? Numa flexibilização, sabe assim, uma reestruturação, uma flexibilização, just in time, entrega de material e uma performance mesmo no processo de transporte. Eu tenho um aluno que fez uma tese e trabalhou isso, por isso que eu estou um pouquinho... Eu aprendi bastante com esse levantamento que ele fez sobre a mudança na tecnologia de comunicação marítima, não é? E, sobretudo, a marítima, no caso, porque nós estamos falando de grandes distâncias que hoje são transportadas com maior tranquilidade, com maior eficácia, não é? Seja minério, seja soja, etc. Então, no caso da Amazônia, a gente tem trabalhado, sim, o extrativismo. Quer dizer, é importante ver a América Latina, porque todos os países da América Latina, eu não falei isso porque o tempo é pouco, né? Mas todos os países da América Latina que têm região amazônica, são 9 países, incluindo o Brasil, menos as Guianas, não é? Vamos tirar... Você pensa, Venezuela, um pouco menos a Venezuela, tem uma fronteira relativamente fechada, mas tem processos também de devastação das áreas amazônicas. Mas, se você pega o Peru, Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil, Equador, esses países, a região amazônica, ela se tornou também a bola da vez. Entendeu? Então, são fronteiras que caminham, né? Elas caminham no mesmo processo. A Colômbia já há bastante tempo, o Peru bastante tempo. O desmatamento no Peru é enorme. Na pandemia, o desmatamento foi enorme. E, então, por isso que as lutas sociais, cada vez são mais lutas pan-amazônicas. Os índios estão conectados com toda essa fronteira,
eu tenho assistido assim conferências, na época da pandemia, no início da primeira grande onda, houve uma grande conferência dos povos indígenas. Eu fiquei impressionado, fiquei 3 dias assistindo essas conferências, que estava acontecendo ao mesmo tempo no Peru, na Bolívia, no Equador, no Brasil, sabe, Letícia, Tabatinga, toda essa fronteira. E isso jogando para o mundo inteiro. Eu estava aqui em Belém, assistindo o que estava acontecendo. E eram eles que estavam coordenando, eles que estavam falando, eles traziam a música, eles traziam as vozes das cantorias, eles traziam o debate político, a pensar a Amazônia para o futuro, a Pan-Amazônia para o futuro. Então, essa categoria pan-amazônica, quer dizer, como uma região que não é a Amazônia brasileira, mas é conjunto da Amazônia, dessa Amazônia latino-americana, ela é um lugar de resistência já, como é que se diz? Incorporada, entendeu? Já alianças feitas. Essas alianças são feitas. E os povos indígenas são fundamentais nessas alianças, também pela noção de fronteira, que eles não têm essa noção de fronteira política como se tem, né? Para eles, o tucano que está no Brasil ou que está na Venezuela é tucano, enfim, quer dizer, essa passagem dessas fronteiras, mesmo que falem línguas diferentes, consideram parentes. Então, essa dimensão pan-amazônica nos processos de luta se pode ver na importância dos fóruns do FOSPA, né? Que é o Fórum Pan-Amazônico dos movimentos sociais. Houve um agora, que foi aqui em Belém, mas concomitantemente tem outros, ao mesmo tempo estão acontecendo outras coisas, as pessoas não puderam vir, que estão acontecendo, rolando nos outros países, mas o grosso mesmo foi aqui em Belém. E isso foi o 8º já. Isso é simplesmente um resultado de processos muito antigos, aliás, bem anteriores, de construção de alianças. Construção de aliança na fronteira próxima entre Brasil e Colômbia, na cidade, por exemplo, de Letícia, Tabatinga, ou na fronteira da cidade próxima de Rio Branco, com Cubirra, não é? Então, o Guajará-Mirim, Guaiará-Mirim. Então, essas alianças foram feitas mais próximas de fronteiras, ou através de povos indígenas que vivem nas fronteiras, e depois foi se ampliando. Hoje, o Fórum Pan-Amazônico tem uma dimensão, vocês podem colocar aí no site, no Google, e vocês vão ver a dimensão enorme que tomaram essas lutas. É importante, sim, importante, as bandeiras que têm, construir bandeiras comuns, não é? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas você fala no início do século XXI, o crescimento das matrizes exportadoras, aí você pergunta se é comum, né? Esse pensamento das matrizes, você acha que é importante entender essas matrizes exportadoras e que são processos que atravessam, portanto, a América Latina, né? Você vai, por exemplo, para o Chile. O Chile não é pan-amazônico, mas o processo de extrativismo no Chile, as hidrelétricas construídas, eu fiquei impressionada, hidrelétrica americana, num país que já não tem água, hidrelétricas americanas juntando 3 riozinhos lá na montanha, e colocaram caneletas em 2 rios pequenos, virou uma espécie de um tubo que joga água para o rio maior para criar uma hidrelétrica lá em cima da montanha. E numa região no rio, que é um dos rios que abastece Santiago, que já tem uma precariedade muito grande de água, né? uma carência de água. Então, são processos, extração, isso é saque. É o saque da água, onde não tem quase água, é o saque da floresta, é o saque do nutriente da terra, né? Porque plantou está tirando nutriente, está deixando aquela terra pobre, quando abandonar a terra está pobre, então tirou, é um saque também da natureza. Então, esses processos extrativistas são muito importantes, não apenas na mineração, mas em todos eles. Então, tem a Simone fez umas perguntas muito interessantes sobre a pedagogia da convivência, né? E qual o ponto de convergência que está sendo construído na Amazônia. Eu acho que passa por esses processos, né? Aí vocês disseram, mas são fortes os movimentos sociais? Eu acho que são fortes, porque o baque é tão grande, né?
e os movimentos resistem, o movimento sem terra, o movimento negro tem uma força, o feminismo negro, as discussões sobre segurança alimentar, sobre, que você perguntou, Leandro, sobre a justiça ambiental, não, sobre, você perguntou? Não foi a justiça ambiental. O racismo ambiental. Hã? O racismo ambiental. Quer dizer, essa temática é discutida nos movimentos sociais, muito discutida, sobre o racismo ambiental e mostrando isso na prática como acontece. E aí, essa questão é colonial. As empresas elas chegam achando que a Amazônia é um quintal, a Amazônia é um lugar sem dono, a Amazônia não tem pensamento, as pessoas não têm gente para pensar, então tem que trazer gente de fora para pensar pela Amazônia. E o que os movimentos sociais estão fazendo? Eles estão entrando no campo de dizer nós somos pensadores. As mulheres indígenas, elas se colocam como pensadoras do Brasil, entendeu? Como a Ayrton Krenak, como Davi Copenhauer. Isso é uma mudança muito importante, porque ela é epistêmica. É uma mudança na concepção, do lugar, não é? Do lugar deles, eles alteram o lugar. Se a sociedade brasileira, eu vi uma fala de não sei se a fala de um indígena, não me lembro se foi o Krenak ou outro, que dizia assim: nós temos que entender o lugar que a sociedade brasileira dá para os índios. Quando nós entendermos o lugar que ele dá para os índios, nós vamos sair desse lugar. Vocês estão entendendo? Nós vamos sair desse lugar, nós vamos criar um outro lugar para nós, porque lá nesse outro lugar é o lugar que nós queremos estar. Então, isso é epistêmico, é inverter a compreensão de um lugar que é atribuído, que é um lugar subordinado, que é um lugar dominado, que é um lugar esvaziado. E eles disseram, os estereótipos do brasileiro com relação ao índio são esses, nós vamos inverter. E nós não somos apenas aqueles que não pensam, aqueles que não sabem, aqueles que são ignorantes, que são analfabetos. Nós somos muito mais do que isso, nós somos pensadores, e nós somos capazes de pensar o Brasil, que o brasileiro não é capaz, que o branco não é capaz de pensar, porque o branco está preso nas suas ideologias, está preso no seu imaginário, está preso na sua compreensão. Então, nós estamos livres e vamos tentar fazer. Então, as mulheres indígenas elas se apresentam como pensadoras, como poetisas, como escritoras, como artistas, música. Então, eles começaram a trabalhar esses sinais de uma sociedade não vista pelo branco, e o resultado que nós temos isso é Brasil inteiro, não é só a Amazônia. Mas é um movimento muito bonito, porque é um movimento epistêmico, não é? E eles podem, do lugar que eles podem ver o que nós não vemos, conseguimos ver. Então, eles estão devagar ocupando esse lugar. Então, isso é um movimento social, é um movimento de luta, é um movimento epistêmico, e junto com, discutindo isso com o movimento, sem deixar de ser indígena, porque o lugar deles é diferente do lugar do MST, é o lugar da mulher negra, do feminismo negro. Então, tudo isso são processos de resistência, sabe, que estão se reinventando, não é? Lembra aquela discussão do Laclau, que os movimentos sociais têm o poder de inovação, têm o poder de transformar-se, de se transformar no processo de luta, né, de avançar, no caso de avançar. Então, é isso que pelo menos, eu observo. Isso é uma pedagogia do saber, é uma pedagogia de convivência que a Simone chamou, não é? E há também uma convergência, não é? Nesses processos, uma convergência de alianças num processo que é claramente percebido com eles como necropolítica, né? Como política para matar. São políticas estabelecidas para matar, para eliminar, né? E os índios têm usado muito essas expressões de usar agora aqui, Lula esteve em Belém, vieram 300 lideranças de povos mais diferentes só do Pará. Lideranças, a Tuíra esteve aqui, sabe, assim, as lideranças antigas dos movimentos estavam aqui,
E uma coisa importante, eles disseram, teve um índio, uma grande liderança masculina, né, cacique, ele falou na língua dele para o Lula, né? Ele estava no palco, na língua dele, e depois o tradutor traduziu. E ele dizia o seguinte, que naquele momento ele estava falando em nome dos povos indígenas, porque ele é uma liderança, mas de uma liderança indígena grande, mas ele tem um povo, então ele pode falar pelo povo dele, né? Mas que as lideranças pediram para ele falar que naquele momento ele estava dando para o Lula um título de guardião da floresta, e que por esse título ele teria que honrar o governo dele, respeitando a floresta e os povos que vivem na floresta. Quer dizer, ele pegou assim como compromisso. E disse o seguinte, que eles queriam o Ministério dos Povos Indígenas, mas neste ministério é para ser governado por índio, porque os índios têm capacidade, já estão aqui muito antes dos colonizadores chegar, e sempre eles preservaram a floresta, e sempre eles viveram, eles sobreviveram, então eles têm capacidade também de dirigir o ministério. Então, vocês veem que foram coisas fortes colocadas, não é? De um pensamento mais para frente, né, do que estão vendo para frente. Será que, aí ainda a Simone me fez outra pergunta, né? Será que eles vão conseguir, o governo do Lula vai ser diferente do governo anterior? Ele disse que agora ele quer fazer diferente, que ele vai fazer, que ele quer ser melhor, né? É um discurso que o Lula está fazendo, ele quer ser melhor. Eu acredito que ele queira ser melhor, porque ele também pegou muito, né? Ele pegou muita porrada, desculpa a expressão, mas foi isso, por todo esse processo que ele viveu recente, e que magnificamente, eu não entendo como, que ele é realmente uma pessoa assim, iluminada, ele consegue viver desse processo político, uma pessoa que foi assim, poderia ter ficado acachapado, não é? E não, ele está um gênio, fez umas comícios aqui que foram assim, apoteóticos. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que vai ser um governo progressista, possível, né? Vai ser o possível. Uma outra liderança indígena disse que dava todo apoio, que os índios estavam todos com ele, que iam votar, que iam fazer o que podiam fazer. Mas são poucos, né? São 400 mil eleitores só. Porém, no dia seguinte, eles estariam também atentos sobre o que ia receber desse compromisso que estava sendo assumido naquele momento. Entendeu? Quer dizer, uma pergunta. Eu acho difícil, num governo progressista, conseguir fazer muito, porque hoje nós entendemos melhor o Brasil, sabe? Nós sabemos quem são as forças e como essas forças jogam o jogo delas, mesmo que tendo o poder ou não tendo o poder, elas têm um poder por trás de força, não é? Então, eu acho que cada momento vai ser um momento. Esse momento é para a gente ganhar a eleição. Esse momento é a gente jogar todas as fichas para elegermos a única pessoa que consegue carregar voto, que é o Lula, né? E depois vamos ter que pensar a sociedade brasileira, vamos ter que pensar um projeto futuro. Mesmo que o termo desenvolvimento, em Simone, essas palavras sejam desgastadas e pelo pensamento, digamos, pós-colonial, a gente tem que banir esses conceitos, a gente tem que passar no crivo, ver se passa, se não passa, e se passar e sai meio lascado, a gente vai dizer, ele não é mais o mesmo, ele já é outro, né? Mas, eu não sei, mas eu acho que a gente tem que discutir desenvolvimento, porque ela é uma matriz que está aí, sabe? Ela é uma matriz, não é para reafirmá-la, mas é para construir, desmontá-la, né? Para desmontar. Agora, o que nós queremos no futuro? Um bom viver é um conceito, um conceito, sim. O bem viver, o comuns, né? Toda a discussão sobre o comuns. Eu acho que a gente está numa situação de ter que imaginar uma outra sociedade, sabe? Tem muitas experiências acontecendo, do MST, por exemplo, todo mundo sabe a riqueza. O MST é um laboratório, né, de pensamento, de elaboração de experiências, etc.,
E, então, eu acho que a gente tem nesses coletivos, né, os coletivos de mulheres, os coletivos do movimento negro, sabe? Como o discurso sobre o racismo ele ficou clarificado no Brasil agora, está muito mais claro do que estava ano passado, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que eram alguns intelectuais que estudavam o racismo, estudavam a questão do negro, né? Hoje não, isso é debate, hoje faz parte de um debate nacional. Então, o que vai sair daí? Eu, sinceramente, eu não sei, mas no coletivo a gente tem que achar alguma coisa, né? Por enquanto, tem alguns conceitos que iluminam, e vamos para frente. Essas zonas de sacrifício, que também vocês falaram, né? Como vivem essas pessoas? Eu acho que o Leandro perguntou nas zonas de sacrifício. Olha, é muito difícil. Tem mulheres, tem grupos quilombolas, que já foram da Noruega, já foram nos Estados Unidos, já foram para a Europa, já andaram fazendo palestras, sabe? Elas são, tem saído em filme, tem filme. Quer dizer, a luta delas tem conseguido janelas, sair para as janelas, mas é muito difícil. É água que não pode beber, com pessoas com o corpo cheio de ferida, sabe, de coceira, porque esse banho no rio, então tem que esperar que chova para juntar água, para poder tomar um banho, para poder ter água, quando está na beira do rio, está na beira do igarapé, o igarapé é cheio de contaminação das mineradoras, e as mineradoras dizendo que isso é mimimi, que isso não tem nada a ver, e o discurso delas passa, entendeu? A mídia repete o que ela... É muito difícil, nós vivemos numa sociedade colonial, pesada, sabe? As elites são coloniais, as elites votam todas no Bolsonaro, porque são bolsonaristas. Esse clima, sabe, esse clima do autoritarismo, que não é o Bolsonaro em si, mas é esse clima que ficou acabar sendo falado com o bolsonarismo, né? São coloniais, um colonialismo atrasado, é um pensamento atrasado, um medo de qualquer mudança, uma rejeição a dar direitos, sabe? Mesmo que sejam pequenos direitos ao trabalhador, à empregada doméstica, ao negro, ao faxineiro, etc, etc. Então, essa sociedade mesquinha, entendeu? Ela acolhe quem? Ela acolhe as empresas, porque ela é colonial, ela é colonial, ela tem um pensamento colonial, mas colonial subordinada, entende? Então, essa subordinação do Estado, essa subordinação das prefeituras, subordinação das elites locais, dos municípios, né? Ela é um caldo que favorece, sabe? Porque para eles melhora o desmatamento do que a terra com quilombolas, com indígenas. Entendeu? Então, é difícil você explicar isso, por que predomina essa situação caótica no Maranhão, no Pará, no Amazonas, sem colocar esse debate da relação colonial, sem colocar a questão racial, sabe? Raça e colônia, sabe? Esse pensamento colonial, eles são estruturas fundamentais da nossa análise. E a gente tem que brechar, isso aí a gente tem que brechar, a gente tem que romper. E os movimentos, a única coisa que consegue colocar claro essas questões são movimentos sociais, né? Alguns intelectuais, e a sociedade ela reproduz, daí o Bourdieu, ela reproduz as suas classes sociais, a sua forma de dominação social, uma reprodução. Então, essa reprodução que é terrível, não é? Porque ela apoia a destruição, ela acaba colhendo as grandes empresas, colhendo e coloca uma venda para enxergar o desmatamento, sabe? Ela diz assim, mas também todo mundo desmata, né? Mas desmatamento sempre teve, isso não é novo. Então, essas são pessoas próximas, entendeu? Pessoas que eu convivo no dia a dia, não na universidade, menos na universidade, né? Mas que eu convivo dia a dia, colegas, parentes, amigos, vizinhos, né? É o discurso que abafa, o discurso do abafamento da realidade social. Desculpe se eu falei muito, tá? Edna, muito obrigada. Eu só tenho agora uma... Lina, ela está por aqui ainda? Lina, por favor, abra o seu microfone e faça a sua questão para a Edna.
Tá bom. Bom dia, professora Ana, bom dia a todos os colegas e obrigada pelo espaço também de participação. Eu acho muito feliz assim, a proposta da senhora e acho bem interessante porque eu fiz um mestrado em estudos amazônicos lá na Universidade Nacional da Colômbia, na sede Amazônia. Letícia. Isso, e depois transitei para a geografia da UF também. E aí acho que tem muitas conexões entre essa geografia crítica e as questões que a senhora está colocando. E eu gostei Sim. muito nessa última fala que a senhora fez, quando você fala que o MST é um laboratório, né? E aí uma grande pergunta, uma grande questão que a gente tem nos estudos decoloniais também, o que a gente tem para aprender dos movimentos sociais, né? Das lutas territoriais. O que eles estão nos oferecendo como horizonte epistêmico, mas também político. E aí vem essa questão que a Joana trouxe, e também a Simoni, que é a interculturalidade como horizonte, né? Que a senhora também colocou, que não é uma questão nova, é uma questão que já tem um tempo, sobretudo também assim na Amazônia brasileira, com a Aliança dos Povos da Floresta, mas que também alguns outros pesquisadores têm colocado. O professor Armando Bartra, mexicano, ele fala dos campesinos da América Latina, né? O professor Jules Gachet, ele fala dos bosquezinos amazônicos, né? Que ele era da Universidade da Amazônia Peruana. E tem também esse conceito de florestania, que ele também é um conceito muito rico, porque essa questão da cidadania, ela se esgota nos estudos rurais, né, e nas lutas sociais rurais também. Então, as pessoas, parece que os grupos, os movimentos, as classes não estão lutando por cidadania. É uma outra questão. Justiça, dignidade, território traz outras questões. E eu, assim, não sei se é uma pergunta, mas é mais uma provocação, que a gente, desde a academia, tem um compromisso com esse conceito também. Tem uma questão que a gente tem que repensar, retomar e estudar, né? Como pensar a cidadania, a florestania, a bosquecinidade, né? Como trazer das lutas sociais outras questões para repensar nossas questões teóricas e políticas. É isso, muito obrigada pela palestra, professora, e as colegas também da universidade. Obrigada, obrigada, Lina, pelo comentário. Edna, pode... Muito legal. Seria bom, Lina, falar, divulgar, comunicar para os teus colegas a produção de Letícia. Letícia é uma universidade colombiana, é a Universidade Nacional da Colômbia, a maior universidade colombiana, da Colômbia, federal, né, pública. E ela tem, em Letícia, que é fronteira com Tabatinga, no Amazonas, lá no extremo oeste da Amazônia, né? Que é fronteira com a Colômbia. Eles têm um centro de pesquisa que é muito parecido com o nosso, do NAIA, que é da formação de estudos amazônicos. Quem em toda a Colômbia quiser se especializar em estudos amazônicos, ele vai para essa cidade, vai para esse centro. E eles têm seminários maravilhosos, eles têm um debate super avançado. Seria bom, quem tiver interesse, acessar, não é? Acessar, ela pode dar a informação melhor do site e baixar o material que eles têm publicado. Eles têm muitas coisas assim, resultados de seminários fantásticos. E esse conceito de florestania, eles trabalham muito, não é? Como tem um livro publicado, que, se não me engano, é do Franco, do Fernando Franco, e também tem um outro professor que era mais antigo, eu acho que é um clássico, né, nesses estudos, eu não me lembro agora o nome dele, que ele trabalha esse conceito de florestania, não é, como uma dimensão, como você falou. E aí seria interessante divulgar os trabalhos de lá de Letícia. Só isso. Muito obrigada, pessoal. Edna, agradeço imensamente a sua disponibilidade para estar aqui. Foi uma manhã muito gostosa, muito proveitosa e enriquecedora. Obrigada. A gente agradece muito do Laboratório de Estudos Rurais. Pessoal, sigam o Lab Rural no Instagram, a gente vai estar divulgando aí as próximas palestras do ciclo. E agradeço muito a Edna por estar aqui nesse momento hoje, a todos que estiveram presentes aqui com a gente hoje. Depois essa aula maravilhosa vai estar no YouTube, eu divulgo também, passo para a Edna o link para divulgar entre os colegas. Legal. Tá bom? Divulgo no meu grupo. Tudo bom. Com certeza.
Um grande abraço, pessoal. Bom fim de grande semana. abraço, obrigada. Tchau, Edna. Obrigada. Tchau, Leandro. Vamos, Malu. Tchau, Simone. Um Prazer. abração, gente. Querida. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, obrigada, Edna. Tchau. Tchau. Como é que